Bem-vindos a este filme que narra a vida e a obra do apóstolo Paulo, um dos maiores missionários do cristianismo, cujos escritos e viagens transformaram a história da fé cristã. Convido vocês a embarcar em uma jornada fascinante, baseada nas Escrituras Sagradas, que nos levará a conhecer o homem, sua missão e seu legado. Saulo, mais tarde conhecido como Paulo, nasceu em Tarso, na Cilícia, uma cidade influente do Império Romano, por volta do ano 5 depois de Cristo. Ele era um cidadão romano por nascimento e, como judeu, foi criado na tradição farisaica. Estudou aos pés de Gamaliel, um renomado mestre da lei. Paulo foi um zeloso perseguidor dos cristãos, acreditando que o movimento nascente ameaçava a pureza da fé judaica. Ele estava presente no martírio de Estevão, aprovando sua morte. No caminho para Damasco, com a intenção de prender os seguidores de Jesus, Saulo teve uma experiência transformadora. Uma luz do céu brilhou ao seu redor, e ele ouviu uma voz que dizia: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Era Jesus. Cego pela luz, Saulo foi guiado até Damasco, onde Ananias, um discípulo de Jesus, foi enviado para curá-lo e batizá-lo. A partir desse momento, Saulo se tornou Paulo, o apóstolo escolhido para levar o evangelho aos gentios. Paulo iniciou suas viagens missionárias, juntamente com Barnabé, visitando várias cidades na Ásia Menor e na Europa. Sua primeira viagem o levou a Chipre e à região da Galácia. Durante essas jornadas, Paulo pregou nas sinagogas e nas praças, enfrentando perseguições e rejeições, mas também conquistando muitos corações para Cristo. Em Listra, Paulo foi apedrejado e deixado como morto, mas milagrosamente sobreviveu e continuou sua missão com ainda mais fervor. O Concílio de Jerusalém, realizado em 49 d.C., foi um marco importante. Paulo e Barnabé defenderam a inclusão dos gentios na igreja sem a necessidade de aderirem à lei judaica. A decisão tomada pelo concílio confirmou a missão de Paulo e abriu caminho para a expansão do cristianismo entre os gentios. Paulo continuou suas viagens, fundando igrejas em Corinto, Filipos, Tessalônica e Éfeso. Ele escreveu cartas às comunidades cristãs, muitas das quais são parte do Novo Testamento, oferecendo ensinamentos e orientações que são seguidos até hoje. Paulo foi preso várias vezes por causa de sua pregação. Durante suas prisões, ele escreveu algumas de suas cartas mais profundas e teológicas, conhecidas como as Cartas da Prisão. Entre elas estão as cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e a Filémon. Essas cartas não apenas encorajavam as igrejas a permanecerem firmes na fé, mas também ofereciam uma visão clara do mistério de Cristo e da unidade da igreja. Paulo sempre desejou pregar em Roma, o coração do império. Após ser preso em Jerusalém, ele apelou para César e foi enviado para Roma. Durante a viagem, enfrentou naufrágios e outras adversidades, mas finalmente chegou à cidade. Em Roma, Paulo continuou sua missão sob prisão domiciliar, recebendo visitantes e escrevendo cartas. De acordo com a tradição, ele foi martirizado durante a perseguição de Nero, sendo decapitado. O legado de Paulo é imensurável. Ele é conhecido como o apóstolo dos gentios, cujo trabalho incansável levou o evangelho a todas as nações. Suas epístolas são pilares da teologia cristã e continuam a guiar milhões de fiéis ao redor do mundo. Paulo nos ensina sobre fé, graça e a profundidade do amor de Deus. Que sua vida e ensinamentos continuem a inspirar gerações de cristãos a seguir o caminho de Jesus. Este filme, baseado na Bíblia Sagrada, tem como objetivo edificar a fé dos cristãos e oferecer uma visão rica e detalhada da vida e obra do apóstolo Paulo.
um verdadeiro gigante da fé cristã. A vida e os ensinamentos de Paulo são uma fonte rica de motivação para todos nós. Sua transformação pessoal, perseverança nas adversidades, fé inabalável, dedicação ao trabalho, amor ao próximo, coragem moral, habilidades de liderança e visão de unidade e inclusão nos inspiram a sermos melhores em nossas vidas pessoais, profissionais e espirituais. Ao refletirmos sobre o exemplo de Paulo, podemos encontrar força e inspiração para enfrentar nossos próprios desafios e viver de acordo com nossos valores e crenças.